Boa noite, vamos começar a nossa live sobre o uso dos pronomes este, esse e aquele. Estão preparados? O que vocês devem ter em mente? Primeiro, a gente vai ter em mente quais são os pronomes. Então, são pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e assim por diante. E o que acontece? Se eu falar os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, está vindo à mente. Então, se eu falar sobre todos os tipos de pronomes, eu vou dar uma aula falando de tudo generalizadamente. Então, falando só sobre o este, esse e aquele fica melhor, porque é uma dúvida recorrente. Vocês ficam me perguntando, quando eu uso este ou quando eu uso esse? Não é a dúvida de vocês? Quando usa um e quando usa o outro? Então, se vocês querem realmente aprender direitinho a matéria, o ideal é que vocês tenham um caderno e anotem a dica, tá? Eu vou mostrar em 3 formas o uso do este, esse e aquele. Mas para vocês entenderem bem isso, vocês devem se lembrar que existe a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Todo mundo se lembra dessa matéria? Existe a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular é eu, certo? A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, ele. A primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Então, vocês, para entenderem pronomes, têm que saber isso. Aí a pessoa não entende quando usa, porque ela não memoriza. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Tem que memorizar principalmente as 3 primeiras pessoas. A primeira pessoa do singular, a segunda e terceira pessoa do singular, tá? Então, para localização espacial, o que você vai lembrar? O que é localização espacial? Quando eu pego uma canetinha e digo assim, esta caneta está aqui comigo. Sou eu falando de algo que me pertence. Eu vou usar este, esta, isto. Esta blusa é rosa, porque está comigo. Agora, vou pegar o exemplo aqui de uma aluna, a Damiana. Eu estou falando com a Damiana. E eu falo, essa caneta aí contigo, Damiana, é azul. Para falar com ela, eu vou usar o essa. Tudo que estiver na mão da pessoa ou com a pessoa com quem eu falo, que é a segunda pessoa, tu, né, ou você com quem eu estou falando, eu vou usar esse, essa, isso. Agora, quando eu converso com você sobre uma terceira pessoa, eu estou vendo ali longe uma pessoa. E eu falo, olha, Damiana, está vendo aquele homem ali? Eu usei aquele, eu estou apontando, está? É uma terceira pessoa que eu estou falando. Eu uso aquele, aquela, aquilo. Então, quando eu falo de algo distante, eu uso aquele, aquela, aquilo. Eu digo, aquela janela ali, eu estou me referindo a algo que está distante de mim e distante do falante com quem eu estou me dirigindo, né? Falando com essa pessoa, a quem eu estou dirigindo a minha palavra. Vocês têm que fazer esse posicionamento na hora da prova do concurso. Fazer uma imaginação. Você está lendo o texto. Quem está falando no texto? Alguém fala com outra pessoa sobre uma terceira pessoa. Quem fala? Primeira pessoa, eu. Este, esta, isto. Fala com alguém. Segunda pessoa. Em localização espacial. Esse, essa, isso. Fala sobre uma terceira coisa, uma terceira pessoa. Aquele, aquela, aquilo. Então, para iniciar, entender a questão espacial, tem que memorizar, tem que anotar para não esquecer. Este, esta, isto, primeira pessoa. Esse, essa, isso, segunda pessoa. Aquele, aquela, aquilo, terceira pessoa, aí pensa, espacial, lugar, né? Localização espacial, ok? Então, gostei. Então, vamos lá agora o segundo caso.
A localização no tempo. Agora vamos falar de tempo. Vamos pensar no tempo. Porque fica essa dúvida. Vou falar de hoje, de ontem, do mês passado ou do futuro. E aí eu quero usar este, esse ou aquele. Que fica essa dúvida. No tempo, o que a gente vai lembrar? Que quando eu falo de tempo atual, eu uso este. Então, se eu estou falando do dia de hoje, sexta-feira, eu digo este dia está muito legal, está acabando bem. Este dia está acabando bem, é o nosso dia tempo presente. Ou eu estou falando do ano em que estamos vivendo, que é o ano de 2021. Eu digo que este ano é um ano que está ainda se arrastando essa questão do nosso problema de saúde aí, dessa gripe. Está acontecendo a questão da Covid, então eu falo, este ano é um ano em que continuamos com o problema da Covid. Eu falei este ano, tá? Então, quando eu falo de tempo atual, tempo presente, olha, o Helene Ribeiro, vou falar, o Ribeiro falou que não entendeu. Então, quando eu falo do tempo presente, o dia de hoje, eu uso este dia. Este dia está muito legal, eu estou me referindo a hoje, sexta-feira, tá? Para tempo atual, tempo presente, hoje, o dia de hoje, ou este ano de 2021, tá? Esta hora, agora, eu estou falando de tempo presente, eu uso este, esta, isto. Tempo presente, você coloca ao lado, tempo presente. Então, como é que é esse tempo presente? Ou é o dia de hoje, ou é este ano, ou eu digo esta hora, que é agora 8h16. Eu uso este, esta, isto, este, esta, né, para tempo presente, tá? É um pouquinho enrolado porque fica fácil o outro caso. Quando eu digo de um tempo distante, eu vou pular para o distante. Eu digo aquele, aquela, aquilo. Se eu digo aquele ano de 1951, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Aquele ano, naquele ano, porque é um tempo distante. Mas se eu quiser falar do ano de 2020, que é um passado próximo, eu posso fazer referência com esse ou essa, tá? Quando o tempo é próximo ao tempo presente, eu vou dizer o quê? Esse ou essa. Então, no concurso, vai ter esse tipo de questão em que você percebe que é um passado próximo ou um passado distante. Se o passado é próximo, eu uso esse, essa, isso. Se o passado é distante, eu uso aquele, aquela, aquilo. Este, esta, isto, tempo presente, esse, essa, isso, passado próximo, e aquele, aquela, aquilo, passado distante. Este, esta, isto, tempo presente, esse, essa, isso, passado próximo, aquele, aquela, aquilo, passado distante. Eu vou ler uns exemplos aqui de tempo, olha. Pretendo entrar na faculdade ainda este ano. Qual é o ano? 2021. Olha o outro exemplo. Ouçam o segundo exemplo. No ano passado fui à Bahia. Nesse ano, eu não posso falar neste ano. Se eu falei do ano passado, é um passado próximo. Então eu digo o quê? Nesse ano pulei carnaval. Claro que não houve carnaval, mas é um exemplo aqui que eu escrevi. Entenderam? Então, quando eu faço a referência ao ano passado, tudo que eu fizer, o uso do pronome demonstrativo tem que ser com esse ou essa, nesse ou nessa, e qualquer variante, desse ou dessa. Entenderam? Vamos ver se entenderam. Escrevam aí, que é bom para memorização. Bota assim, este presente, esse passado próximo, aquele passado distante. Escrevam aí no caderno de vocês. O terceiro caso, deixa eu lembrar aqui. Eu uso o pronome este e esse, eu posso usar com referência ao que vai ser falado ou que já foi falado. Então, a gente vai ter agora o caso do uso do este e esse ao desenvolver um texto, tá? Lá na sua produção textual. Agora sim, uso de este e esse na produção do texto. E isso acontece muito na redação. Às vezes o aluno erra muito isso na redação. Então, o que acontece? Eu vou usar este, esta, isto
para o que eu ainda vou falar. Então eu digo assim: estas são as alunas aprovadas, Lúcia, Maria e Sandra. Veja que eu fiz uma apresentação. Eu disse: estas são as alunas aprovadas, 2 pontos. E aí eu apresento as alunas. Eu estou fazendo referência ao que ainda será apresentado quando eu estou escrevendo. Então eu uso o quê? Este ou esta. Agora, se eu falasse o nome das alunas primeiras e depois fizesse referência a elas, eu escreveria o quê? Esse ou essa. Então veja o exemplo. Lúcia, Maria e Sandra. Essas são as alunas aprovadas. Eu inverti a posição. Primeiro eu apresentei as alunas e depois fiz a referência a elas. Eu apresentei primeiro. Então eu vou usar o que? O pronome esse na redação. O aluno está escrevendo algo. Ele pode falar: o Ministério da Cultura age em favor do povo brasileiro ao produzir o Enem. Ponto. Essa entidade, eu posso dizer isso, essa entidade. Eu usei o essa, eu não posso dizer esta entidade, errei. Aí já houve um erro de produção textual aí na seleção vocabular, né? Você não pode usar o esta se você está se referindo ao Ministério da Educação. Você tem que usar essa entidade, fazendo uma referência ao que foi dito. Na redação isso ocorre muito. Vocês falam alguma coisa e para evitar a repetição usam o essa e pode ser que use o esta. Se usar o esta, errou. Agora, se você está escrevendo e aí você está falando sobre as ações do Ministério da Educação. O Ministério da Educação deve tomar estas medidas, 2 pontos. E aí você escreve as medidas que o Ministério da Educação deve tomar. Você vai apresentar as medidas. Elas ainda vão aparecer. Você tem que usar o estas, tá? Você usa estas para apresentar o que vai falar. Você usa essa para se referir ao que foi falado antes. Primeiro item, até aqui vocês entenderam direitinho as informações sobre o uso do esse e do este dentro de um texto? Então, eu estou escrevendo, ainda vou anunciar, ainda vou falar sobre aquilo. Eu uso este ou esta, este ou esta. Se eu estou escrevendo o texto e vou me referir ao que eu já disse anteriormente, eu uso esse ou essa. Entenderam, gente? Me diga aí se vocês entenderam, que eu acho difícil explicar isso assim, sem nada, sem um exemplo, um papelzinho mostrando. Conseguiram entender os 3 casos? Quais são os casos que eu coloquei? O este, esse e aquele, em localização espacial, no tempo e dentro de um texto.